recuperação judicial de instituições educacionais. 3 aspectos fundamentais. Eu sou Marcelo Andreatta, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. O tema é recuperação judicial de instituições educacionais. Eu trago esse tema para a nossa conversa, para o nosso diálogo, pensando em 3 casos recentes que sinalizam um movimento que, se você prestar atenção, está acontecendo no Brasil inteiro. Me refiro à recuperação judicial da UBRA, à recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes e à recuperação judicial do Instituto Porto Alegre. UBRA, Porto Alegre, IPA, Porto Alegre, Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro. Mas essa é uma sinalização que iniciou em fins de 2019, mas especialmente em 2020, que vem se expandindo crescentemente. Eu vou lhe explicar porque cada vez mais instituições educacionais estão se socorrendo no remédio jurídico previsto na Lei 11.101 e vou lhe explicar também como recuperação judicial é sim uma solução para as instituições educacionais. Então vamos lá. Se você gosta da forma que eu abordo recuperação judicial, se você está gostando desse vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo, faça um comentário e volta para cá. Meu caro colega, por que cada vez mais instituições educacionais se socorrem na Lei 11.101? Primeira razão, nós estamos diante, pelo menos desde 2013, de uma crescente retração do financiamento público. Meu caro colega, eu dei aula em uma instituição de ensino superior comunitária no interior do Rio Grande do Sul, a URI, na qual em 2010, de cada 100 acadêmicos, 57 eram diretamente financiados, seja por ProUni, seja por FIES. É certo dizer que no século XXI, boa parte dos acadêmicos de instituições privadas e comunitárias passaram por um suporte pelo financiamento público. E é certo dizer também que desde 2014 esse financiamento vem crescentemente se retraindo. E isso, claro, vai desaguar em vagas ociosas, vai desaguar em dificuldades financeiras para as instituições de ensino superior. Um segundo fator importante, especialmente ligado à crise das instituições de ensino superior, diz respeito ao movimento de EAD que existe desde 2005, 2006. Eu acompanho esse movimento desde 2004. Em 2009 eu comecei a lecionar no ensino superior e vi em 2010, 2011, 2012 o EAD simplesmente esvaziar campos universitários, seja pela mensalidade reduzida, seja pela possibilidade de educação em qualquer lugar, a qualquer tempo. Marcelo, críticas à EAD? Várias. Por exemplo, os cursos de licenciatura, veja o curso de pedagogia, carro-chefe de inúmeras instituições de ensino superior, foram esvaziadas pelo EAD que de fato atropelou estas instituições, tá bem? Agora tem algumas variáveis positivas que eu não vou aqui enfrentar, porque nós estamos simplesmente traçando as razões da crise das instituições educacionais e por que muitas entraram com pedido de recuperação judicial. Terceira variável importante dessa crise. Se você pensar um pouco comigo, você vai admitir que quem sustenta as instituições educacionais privadas é a classe média. A classe média que, ciosa da educação oferecida aos filhos, deposita nas instituições privadas a crença de que elas oferecerão uma educação de qualidade, que é, mais às vezes, o que todos nós queremos que nossos filhos tenham. O problema é que desde 2012, 2013, cada vez mais a classe média tem retraído seu poder de compra. Visite notícias a respeito, pesquise no Google, você vai perceber que desde 2012, 2013, as camadas médias estão cada vez mais com menos dinheiro no bolso, sendo bem claro, bem objetivo. E aí 2 eventos explicam o que eu aqui quero dizer. A crise de 2015 e 2016,
nós temos a retração da economia em 7% e a pandemia. Esses dois elementos fizeram com que, de 2011, apenas para que você tenha uma ideia, de 2011 a 2021, a economia brasileira não cresceu, ela ficou estagnada. O PIB brasileiro equivale a zero, é isso mesmo. A crise de 2015, 2016 e a pandemia, colocado ao lado dos anos em que houve algum tímido crescimento, faz com que em 10 anos o PIB brasileiro não tenha aumentado sequer 1%. É um dado inacreditável, mas é um dado revelador. E quem sofre mais com essa estagnação? As camadas médias. Isso pesquisas várias apontam e eu vou indicar apenas para que você tenha uma ideia. Duas manchetes, uma do jornal o Globo de 2022 e outra da Folha de São Paulo de fevereiro de 2023. Jornal Globo 2022, crise reduz poder de compra e muda perfil de consumo da classe média. 2023. Classe média lidera a perda de renda na pandemia e impulsiona desigualdade. Esses fatores fizeram com que, obviamente, as instituições de educação privadas sofressem uma saída relativa de seus alunos, uma diminuição dos seus alunos e, claro, sofressem um cenário de crise. Além disso, o passivo tributário se coloca para essas instituições como um problema e você não tem maiores dificuldades para descobrir essa realidade, bastando fazer uma pesquisa na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E o que eu quero lhe dizer é que nesse cenário adverso existe uma necessidade, em primeiro lugar, de reorganização da casa e, em segundo lugar, de repactuação dos compromissos. Meu caro colega, qual é o remédio jurídico para o agente econômico em crise? Qual é o remédio previsto no direito brasileiro para o agente econômico que precisa de uma condição excepcional para repactuar os compromissos e para fazer frente a um cenário que se coloca como desafiador? Nós estamos falando, obviamente, de recuperação judicial. E é por isso que nós diariamente recebemos notícias de que instituições de ensino superior, de que instituições educacionais provocam o Poder Judiciário para ingressar com o pedido de recuperação judicial. Fazem esse pedido porque a um só tempo as instituições suspendem as execuções e a suspensão das execuções, em média, duram em torno de 500 dias ou 504 dias, a despeito da mudança legislativa operada pela Lei 14.112, que previu 180 dias mais 180 dias de suspensão. Então, a legislação dispõe de 360 dias de suspensão das execuções. Mas a despeito dessa nova legislação, nós ainda temos a prorrogação do stay period. E, além dessa possibilidade, nós temos, com a recuperação judicial, a condição de renegociar os passivos existentes a partir da condição econômica, da condição financeira da instituição educacional. É isso que explica as notícias cotidianas de instituições educacionais ingressando com o pedido de recuperação judicial. Nós temos, de um lado, uma crise, e a crise é capitaneada, em primeiro lugar, por uma década de crise, uma década de crescimento zero, como eu mencionei, pela expansão indiscriminada do EAD, e de outra sorte, nós temos aqui a retração do financiamento público. Então, esse é o cenário maior em que as instituições educacionais se inserem. De outro lado, nós temos um crescente passivo fiscal de inúmeras instituições de ensino superior e tudo isso colocando como uma variável posta na mesa em 2020, que é a possibilidade de associações ingressarem com pedido de recuperação judicial. O ineditismo da recuperação judicial da UBRA é esse. O ineditismo da recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes é precisamente uma associação requerer o pedido de recuperação judicial e ter esse pedido deferido. A Universidade Cândido Mendes, aliás, ela inovou porque ela sequer fez uma transformação societária. Ela requereu o pedido de recuperação judicial ainda enquanto associação.
E no pedido juntou um parecer do professor Manuel Justino Bezerra Filho e um parecer do professor Sérgio Campinho, ou seja, ela trouxe aos autos uma documentação e pareceres robustos a iluminar o seu pedido. E esses pareceres, aliás, estão no treinamento avançado em recuperação judicial, disponibiliza esses pareceres para quem pretende se especializar nessa área. O treinamento avançado em recuperação judicial 2.0 está no ar, conheça. Se você pretende trabalhar com recuperação judicial, nós estamos diante de uma proposta muito promissora, interessantíssima, mas o tema não é esse, volta para cá. Então, com a recuperação judicial, essas instituições de ensino superior, essas instituições educacionais, porque pode ser também educação básica, elas suspendem as execuções e criam efetivas condições negociais para a repactuação de suas dívidas, em termos razoáveis, fundamentando esses termos em um fluxo de caixa projetado, no qual os credores poderão observar que existe boa-fé e existe verossimilhança nas alegações. Porque na realidade é isso. Ao contrário de discutir execução a execução, eventual nulidade, postergar a execução, que a recuperação judicial oferece de forma legítima, a repactuação dos compromissos, tendo como pano de fundo o princípio da preservação da empresa. E tudo isso em um cenário de dificuldades, um cenário de dificuldades negociais, dificuldades financeiras, e em um cenário adverso, tudo isso soa verdadeiramente como música ao diretor da instituição de ensino superior. Isso soa como um remédio ao diretor de uma escola de educação básica ou ao proprietário destas empresas, porque na realidade é isso mesmo. Enfim, a recuperação judicial coloca uma outra condição ao agente econômico em crise. Agora, corta para mim e vamos seguir um pouquinho mais essa reflexão. Marcelo, então a recuperação judicial vai solucionar a crise da instituição educacional? Olha, meu caro colega, muito cuidado com essa reflexão e com essa afirmativa. Recuperação judicial é um processo que pretende oferecer as condições ao soerguimento, mas o processo em si não produz o soerguimento. É importante chamar a atenção nesse detalhe porque não são raras as recuperações judiciais que, na medida em que tem o seu andamento autorizado pelo juízo, colocam o gestor em uma situação de berço esplêndido e o gestor, percebendo a proteção que a recuperação judicial oferece, acaba por não implementar as mudanças necessárias para enfrentamento à crise. E com isso eu quero lhe dizer, o processo de recuperação judicial é extraordinário, mas deve ser combinado com um conjunto de estratégias de gestão, de estratégias administrativas e, no caso de instituições educacionais, um conjunto de estratégias pedagógicas para enfrentar com eficiência as razões que levaram à crise da instituição educacional. Com isso eu quero lhe dizer, se a universidade foi atropelada pelo EAD, como nós estávamos mencionando no início desse vídeo, é importante que a universidade construa no contexto de uma recuperação judicial estratégias de enfrentamento a essa nova realidade. E pare de colocar o sol, ou melhor, e pare de colocar a peneira para proteger do sol, porque a peneira não protege dos raios solares. Se o problema é que os cursos oferecidos estão desalinhados com as demandas do mercado, bom, vamos pensar em suprir essas demandas do mercado em uma transição que diminua os prejuízos causados por essa transição. O que eu quero lhe dizer aqui, sendo muito objetivo, é que recuperação judicial é o melhor remédio para o agente econômico em crise, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, se você tem alguma dúvida disso, visite as dezenas de outros vídeos que eu já produzi aqui no canal, porque você vai perceber que eu estou certo na minha crença. Agora, assim, recuperação judicial deve ser acompanhada por reformulação dos processos de gestão. O empresário que ingressa com o pedido de recuperação judicial, ele não pode
se acomodar com a proteção conferida pelo Instituto, porque essa proteção passa. E esse é o período exatamente de ouro para o empresário avaliar quais as variáveis que ele precisa reformular. Por isso a suspensão de todas as execuções. Por isso o chamado fôlego à recuperanda. É nesse período que o empresário vai formular um plano de recuperação judicial e, a um só tempo, pensar nas questões administrativas e, no caso das instituições educacionais, as questões pedagógicas que exigem reformulação. Se tudo isso não acontecer, por mais que o processo de recuperação judicial tenha sucesso com a repactuação dos compromissos, a solução da crise não será implementada. Porque a solução da crise não é o processo em si, mas o que gerou essa crise. As questões que levaram a empresa a ingressar com o pedido de recuperação judicial. E é nesse sentido que você deve combinar todas as variáveis. Pelo que eu tenho acompanhado, as instituições que ingressaram com o pedido de recuperação judicial estão operando bem. Mas nós precisamos estar atentos para os próximos capítulos. Uma pergunta que você pode me fazer é a seguinte: Marcelo, e o passivo tributário, que você também sinalizou como uma variável importante a levar as empresas ou as instituições educacionais a pedir recuperação judicial? Olha, passivo tributário não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Não sei se você sabe disso, mas grave. O passivo fiscal não se submete ao plano de recuperação judicial. E isso significa que você não poderá administrar deságio, alongamento, carência dentro do plano de recuperação judicial dos créditos relativos ao fisco, seja federal, estadual ou municipal. Agora, se você me perguntar, é mais fácil administrar a dívida tributária dentro da recuperação judicial ou fora da recuperação judicial? Meu caro colega, não há dúvidas a esse respeito. A resposta, na realidade, ela é óbvia. As transações tributárias para empresas em recuperação judicial são extremamente vantajosas em cotejo com as transações fora do processo de recuperação judicial. E isso em razão da Lei 14.112, que criou as condições para o novo regramento sobre transação fiscal, mas principalmente porque a Fazenda Nacional compreende que o passivo de uma recuperação judicial é um passivo quase inalcançável. É esse o entendimento da Fazenda Nacional. Razão pela qual não é ruim ingressar em recuperação judicial para também ver reorganizado, repactuado o passivo tributário, se nós formos comparar na condição da empresa fora da recuperação judicial. Confesso que não sei se me fiz entender, né? O que eu quis dizer foi, em apartada síntese, é mais fácil administrar o passivo fiscal dentro da recuperação judicial do que fora da recuperação judicial. É isso. A transação tributária de dívida da União, por exemplo, pode alcançar 144 meses, 144 meses, pode alcançar um deságio de até 70% em relação a juros, multas, atualizações, enfim. E essa condição não está colocada para empresas que não estão em recuperação judicial. É mais ou menos isso que eu tentei explicar aqui para você. Mas, então vamos lá. Instituições educacionais cada vez mais ingressando em recuperação judicial. Por quê? Pelas razões que eu já apontei e porque recuperação judicial oferece um caminho para o enfrentamento à crise. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você esteja gostando desse conjunto de conteúdos que eu produzo com muito carinho para você. Inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo, me envie um comentário e em frente.